Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Câmara informa. Está no ar o Jornal Câmara Informa, a segunda edição desta quinta-feira, dia 10 de outubro. Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pela 101,5 FM Rádio Câmara BC. Boa tarde para você, Drica Santos. Boa tarde, Aderbal Machado, aos nossos ouvintes e internautas conectados na nossa programação. Sejam muito bem-vindos, é muito bom poder contar com a companhia, com a audiência de todos vocês. Seguimos juntos até às 6h30 da noite. Vamos aos destaques desta edição. Vereadores deliberam sobre 2 projetos na sessão ordinária de ontem à noite. E os detalhes do Legislativo Municipal você acompanha em instantes. Hoje, 10 de outubro, é celebrado o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. Nessa edição, vamos exibir uma reportagem para falar do trabalho realizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de BC, que é uma das alternativas para o público feminino buscar apoio e auxílio ao sofrer violência. Escolas de Balneário Camboriú agora têm recreio interativo. Saiba como funciona essa iniciativa que tem deixado o período escolar mais atrativo para os alunos já. Hoje também é Dia Internacional da Saúde Mental e tem reportagem especial daqui a pouco sobre o assunto. Essas e outras notícias agora no Câmara Informa, segunda edição, que já está no ar. E abrimos essa edição destacando que hoje, 10 de outubro, é celebrado o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. Na reportagem de Mari Junks, nós vamos falar do trabalho realizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Balneário Camboriú, que é uma das alternativas para o público feminino buscar apoio e auxílio ao sofrer violência. Confira. Ela tem 43 anos e, aos 17, começou a ser agredida pelo irmão. Os atos de violência duraram mais de 10 anos. E, ao sofrer um acidente e ficar paraplégica em uma cadeira de rodas, a nossa entrevistada, que prefere não se identificar, foi ameaçada de morte pelo agressor. Ela conta que o apoio que recebeu de uma instituição de Balneário Camboriú foi fundamental em sua vida. Se eu não tivesse esse suporte, talvez eu não tinha conseguido passar e enfrentar, tudo que a gente passa com relação à violência. Porque a gente se sente oprimido, com relação não só à nossa família, mas à sociedade e até mesmo os órgãos que deveriam nos defender. Se há décadas atrás eu tivesse tido apoio que hoje eu tive da Casa Alva, talvez eu não sofresse tantos atos ao longo das décadas de violência. Infelizmente, a nossa entrevistada faz parte das estatísticas de violência contra a mulher no Brasil, que podem vir de várias formas, seja através de palavras de baixo calão ou através de agressões físicas. Considerada uma das mais agravantes, a violência física é responsável por milhares de feminicídios no Brasil. Em 2023, foram registrados 1.463 casos no país, o maior número desde 2015, ano em que foi criada a Lei contra o Feminicídio. E com o intuito de mudar esse cenário no Brasil, além de entidades que oferecem apoio emocional e psicológico às mulheres, em Balneário Camboriú, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher também tem sido uma porta de entrada para as vítimas que buscam ajuda. A presidente do Comum, Cissa Miller, fala sobre as ações que devem ser realizadas no município. Precisamos estabelecer políticas públicas e também campanhas recorrentes de sinalização, de comunicação, para que cada vez mais se perceba a violência, porque ela pode ser muitas vezes sutil. Se você não está atento, você não percebe que houve um assédio, você não percebe que houve algum tipo de agressão. É muito sutil, é entre vítima e agressor, né? Então precisamos de que cada vez mais se fale sobre isso. Nós estamos hoje no dia, né, que se fala sobre, mas a gente precisa pensar nisso o ano todo. Precisamos estabelecer políticas públicas e campanhas com recorrência para combater de fato a violência contra a mulher.
Da Rádio e TV Câmara de Balneário Camboriú, Mari Junks. A instituição citada nesta reportagem é a Casa Alva, uma entidade criada em 2017 e que atualmente atende 16 municípios do estado, entre eles Balneário Camboriú e cidades da região da Anfre, no combate à violência contra a mulher. Informações no @CasaAlvaSC. Também é importante reforçar, Aderbal, que através dos telefones 190 da Polícia Militar ou 181 do Disque Denúncia, as mulheres vítimas de violência podem solicitar ajuda em qualquer cidade do Brasil. Vamos saber agora o que é destaque no Legislativo da cidade. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. A Câmara de Vereadores deliberou sobre 2 projetos na sessão ordinária realizada na noite de ontem. Um é a proposta do vereador Cristiano, do PSD, que foi apresentada para conhecimento dos vereadores em primeira discussão e segue tramitando no Legislativo. O projeto determina que os agressores que cometerem crimes de maus tratos contra os animais arquem com as despesas do tratamento do animal agredido. E o outro é o projeto do vereador Omar Tomali, do União Brasil, que teve o pedido de vista do vereador Marcelo Achute, do MDB, aprovado pelo plenário. A proposição dispõe sobre a autonomia à gestante, ao direito de optar por modalidade de parto cesariana a partir da 40ª semana de gestação, junto à rede municipal de saúde. Vale destacar que, com o retorno da Câmara ao expediente regular, as sessões voltam a ser realizadas a partir das 6h30 da noite, às terças e quartas-feiras. E você pode acompanhar a transmissão em tempo real aqui pela Rádio Câmara BC, nos 101,5 FM ou pelas nossas plataformas digitais. É só buscar pelo perfil @Câmara BC. Inclusive, para rever na playlist do canal da Câmara o vídeo da sessão desta quarta-feira. Agora o assunto é educação. A Câmara de Vereadores promove na próxima segunda-feira, dia 14 de outubro, a sessão solene de entrega dos diplomas do Prêmio Professor Nota 10 2024. A premiação está em sua 8ª edição e tem o objetivo de homenagear 41 professores do ensino fundamental e da educação infantil, que mais se destacam pela experiência educativa com trabalho inovador, criativo e transformador em cada ano letivo. Os professores foram indicados à premiação pelas escolas das redes estadual, municipal e privada aqui de Balneário Camboriú, a partir da avaliação da equipe gestora e também do voto direto dos pais, dos alunos e dos funcionários. Cabe dizer que a sessão solene aberta à comunidade vai acontecer às 7 da noite, no plenário da Câmara, com transmissão ao vivo pelo Facebook, YouTube e site do Legislativo. Saúde. Sabe aquele ditado popular que se a cabeça não pensa, o corpo padece? Então, ele faz todo sentido sim, porque cuidar da saúde mental é também cuidar do corpo, pois as duas áreas estão interligadas. E saber lidar com as situações que geram muito estresse é essencial para proteger a saúde mental. Bem, agora vamos adiante aqui na reportagem especial produzida pela jornalista Drica Santos. Já que hoje é Dia Internacional da Saúde Mental, vamos descobrir que o conceito de saúde mental não está associado apenas à ausência de doença, mas também em lidar com as emoções diante das várias situações que acontecem na rotina e ao longo da vida. Confira. O estresse, seja lá qual for a causa, dependendo do impacto emocional, pode ser comparado a uma bomba relógio, capaz de abalar as estruturas do sistema imunológico, tornando o corpo e a mente mais suscetíveis a doenças. O psiquiatra Luiz Fernando Medeiros ressalta que quadros de estresse desencadeados repetidas vezes podem afetar tanto o físico quanto o psicológico. Sempre quando a gente fala em estresse, estamos nos referindo a uma condição que interfere de alguma maneira no funcionamento do nosso cérebro. Quando isso ocorre de uma maneira repetida e causa sofrimento à pessoa,
ela passa a ser considerada um fator de risco para o desenvolvimento de diversas condições de saúde, assim como não fazer exercícios físicos ou não se alimentar de uma maneira saudável. Além das condições físicas, como sobrepeso e doenças cardíacas, o estresse pode nos afetar em condições psicológicas, tanto quanto a ansiedade como a depressão. Quando a saúde mental não anda bem, o corpo pode emitir vários sinais. É importante prestar atenção nesses sinais e não demorar a buscar ajuda profissional. É o que destaca o psiquiatra. Existem diversos sinais que o nosso corpo pode emitir quando ele sente que a nossa saúde mental não anda bem. E isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu dou sempre o exemplo da ansiedade, onde tem pessoas que com um nível elevado de ansiedade elas passam a não comer mais nada, não se alimentar direito, e outras também começam a comer demasiadamente. A mesma coisa acontece na depressão, em pessoas que às vezes se sentem sonolentas e fadigadas ao longo do dia todo, e outras começam a perder o sono durante a noite. Então isso é muito variável, mas sem dúvida existem alguns sinais que merecem um pouco mais de atenção, como pensamentos negativos, como pensamentos de preocupação constante, não ter a sensação de que o cérebro consegue descansar ou não consegue mais ter momentos de lazer com pessoas que gosta, tarefas que a pessoa se sente bem em fazer. Então, esses são pequenos sinais que a pessoa deve procurar ajuda. Transtornos psiquiátricos sem tratamento adequado podem provocar inúmeros incômodos físicos e emocionais. A depressão e a ansiedade, por exemplo, podem mexer com toda a estrutura cerebral. Por isso é fundamental um diagnóstico precoce. É o que reforça o psiquiatra. Quando a gente está ansioso ou quando a gente tem um diagnóstico de depressão, ocorrem várias mudanças químicas e às vezes até estruturais no nosso cérebro. Isso faz com que o nosso cérebro funcione de uma maneira diferente, e se isso continua acontecendo por muito tempo e de forma repetida, isso pode ocasionar até danos irreversíveis à nossa saúde mental. Portanto, ter um diagnóstico precoce possibilita que as pessoas terminem com aquele funcionamento anormal do cérebro, seja na depressão, seja na ansiedade, seja em qualquer outro transtorno, e possibilite o retorno do funcionamento cerebral adequado. Sobre tratamentos para manter a saúde mental equilibrada, sabe aquela história de que cada caso é um caso? Então, neste contexto, vale dizer que a expressão faz todo sentido. O psiquiatra Luiz Fernando Medeiros explica. Geralmente me perguntam muito sobre isso. Quanto tempo eu devo fazer o tratamento com o psiquiatra? Quanto tempo eu devo frequentar a psicóloga? E a resposta é depende muito de cada pessoa. Apesar dos estudos terem feito uma análise cada vez mais próxima de que os transtornos mentais são questões de saúde crônicas que geralmente se arrastam por muito tempo, muitas pessoas precisarão de tratamento por muito tempo também, mas essa não é uma regra. A gente faz tratamentos temporários com suspensão da medicação e ela pode sim, com certeza, ter alta médica, falando de um transtorno de ansiedade, de um transtorno depressivo, né, e de outras condições que o psiquiatra trata. É a mesma coisa para o psicólogo também. À medida que o paciente vai avançando nas terapias e também vai conseguindo adaptar as lições e os enfrentamentos que ele aprende na sessão, ele vai conseguindo ser mais independente do terapeuta, podendo ter alta sem problema nenhum. O equilíbrio mental é uma das chaves para evitar que o corpo sofra. Priorizar a saúde da mente e do corpo é o segredo para uma vida longa e funcional. Da Rádio Câmara ABC, Drica Santos. Agora são 6h14. Entrevista. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, publicou uma nova regulamentação sobre as fórmulas infantis no Brasil, que visa definir os requisitos de qualidade, segurança e rotulagem para alimentos à base de proteínas vegetais e outros ingredientes, como produtos de origem animal destinados a substituir o leite humano. O uso das fórmulas infantis é exclusivo para quem recebe leite, o que abrange o recém-nascido e também criança que tem entre 1 mês a 23 meses de idade e que não podem ser amamentadas ou precisam de suporte nutricional específico.
como os alérgicos, por exemplo. As fórmulas precisam conter informações claras e precisas, destacando que o leite materno é o melhor alimento para os bebês. Frases que induzam o consumo ou comparações com o leite materno são proibidas. E para falar especificamente com você que tem a necessidade do consumo desses produtos, convidamos a nutricionista clínica Karine Baumgartel para nos dar um esclarecimento maior sobre as fórmulas infantis utilizadas na substituição do leite materno. Karine, prazer em tê-la aqui. Obrigado por mais uma vez nos ensinar sobre nutrição. O prazer é todo meu. Karine, qual que é a principal mudança nas novas diretrizes da Anvisa para essas fórmulas infantis? Bom, é importante frisar que, na verdade, a legislação é de 2011, então não houve mudanças em relação a isso. O que acontece? Houve muitas falsificações de fórmulas, né, principalmente durante esse ano e ano passado, o que levou a um alerta da Anvisa para reforçar aquelas orientações já antigas, né? Então, essa alegação do leite materno, que a fórmula ela não é equivalente ao leite materno. O leite materno sempre vai ser a primeira escolha. Então, tem que estar no rótulo essa informação. Aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, seguindo até os 2 anos de idade, quando for possível. E essas novas orientações, elas afetam a composição nutricional dessas fórmulas? Na verdade, não. O que acontece, essas fórmulas, elas têm já um padrão a ser seguido, né? Então, são feitos vários testes para que essas fórmulas elas se adequem ao leite materno. Então, não houve mudanças em relação a isso. Nós temos várias perguntas aqui, Aderbal. Não, exatamente em cima disso, existia uma lenda, né? Que a mãe tem um leite muito fraco, leite que não sustenta. Isso existe? Não existe o aleitamento materno, o leite materno continua sendo o alimento ouro para a criança, né? Tão ouro ele é que a criança até o 6º mês de vida ela não precisa nem de água, porque o leite tem proteína, gordura, carboidrato, água e todos os nutrientes que aquele bebê precisa. Ou seja, é um risco grande. Eu já vi médicos pediatras há muito tempo, hoje não, que é melhor usar um leite, porque tinha uns leites específicos para isso, específico para aquilo, eles faziam toda uma jogada. Não sei se existe uma marca, não posso dizer a marca aqui, existe um determinado tipo de leite que era sucedâneo do leite materno, segundo o médico dizia. Na verdade, não existe isso. Não existe. As fórmulas infantis, elas tentam se adequar ao leite materno, obviamente, né? Porque tem crianças que, de fato, não vão conseguir receber o leite materno, né? Mas elas vão tentar se equiparar em relação à quantidade de gordura, carboidrato e proteína. Mas o anticorpo que tem naquele leite materno, que faz com que a criança tenha mais imunidade, a fórmula nunca vai conseguir atingir. Nenhum leite tem isso? Nenhuma fórmula tem isso. Karine, focando nas fórmulas, os ingredientes proibidos ou que são limitados nas fórmulas segundo as novas regras, quais são eles? Não existe nenhum nutriente proibido. O que acontece? Quando uma empresa quer alegar um novo nutriente, ela precisa fazer um respaldo técnico junto com a Anvisa. Então, a princípio, não tem nenhum proibido. O que acontece, às vezes, tem algum nutriente específico que aquela empresa quer incluir naquele rótulo, naquele alimento, vai ter que passar por diversos testes para daí ser incluído. E em fórmulas específicas para alérgicos, por exemplo, tem um carboidrato que ele é restrito. Então, tem lá a determinação de quantidade para aquele nutriente específico, né? Mas isso é para fórmulas de alergênicos. Agora, essas novas regulamentações, elas impactam diretamente o marketing e a rotulagem dessas fórmulas infantis, não é? Sim. Na verdade, essas fórmulas elas não devem ter alegações especiais para que induzam o consumidor a escolher aquela fórmula ao invés do aleitamento materno, né? Então, as recomendações de divulgação, elas são bem mais rígidas do que um alimento normal ou do que um leite normal. Então, a Anvisa, ela tem que barrar essas publicações para que não há o uso inadequado dessas fórmulas, né? Porque hoje em dia a gente tem no mercado, né? Então, a gente encontra a fórmula, a gente pode comprar. Só que, na verdade, a gente tem que seguir a recomendação do pediatra, do nutricionista, para realmente adequar a fórmula para aquela criança, né? E existe um risco muito grande, inclusive, para quem importa essas fórmulas pela internet, compra Sim. pela internet fórmulas importadas. Até a Anvisa se atentou muito para essas novas regulamentações em relação a esse assunto também, né? A importação
de produtos para quem compra pela internet. Agora, existe algum estudo ou evidência científica que tenha fundamentado essas novas orientações, Karine? Sim, os estudos de hoje, além dos nutrientes já estudados para fórmulas, né, eles já são muito antigos, mas hoje a Anvisa enfatiza a orientação dos estudos de higiene dessas fórmulas, da preparação da fórmula. Então, se a gente for pesquisar hoje sobre as recomendações da Anvisa, ela vai reforçar a questão da higiene da preparação dessa fórmula, utilizando ali as recomendações que cada embalagem, né, orienta, e principalmente em relação a isso, né? Mas estudos sempre tem, todos os anos são feitos estudos em relação a essas fórmulas e para cada nutriente que é incluído também nesses produtos. Agora é importante a gente falar para o nosso público, para os pais, principalmente, que estão nos ouvindo nesse momento pelo rádio, acompanhando pela internet e que tem um bebezinho em casa, uma criança de colo que ainda mama, né, e que toma fórmula. Por que é importante a diluição da fórmula em temperaturas elevadas? Qual que é o risco de não seguir à risca a recomendação do rótulo, por exemplo? O risco maior é de contaminação por bactérias, né? A gente tem bactérias tanto na fórmula, pode ter, na preparação daquela fórmula, quanto nas nossas mãos. Então, a higiene das mãos é importante, a higienização do local. E quando a gente faz a fórmula com aquela temperatura indicada, né, em alta temperatura, a gente consegue matar quase 100% dessa bactéria. Então, é uma segurança a mais para o bebê. E a gente sabe que o bebê, principalmente ali nos primeiros 6 meses de vida, ele tem uma suscetibilidade de maior doenças, né? De contrair mais doenças. Então, se a gente não faz essa esterilização que a gente diz dessa fórmula, a gente está colocando mais risco ainda para essa criança, de infecção e até morte, né? É vital que se evite dar qualquer outro tipo de alimento para a criança até os 6 meses? É proibido, não é recomendado pelas organizações mundiais de saúde, né? A OMS, perdão. Ministério da Saúde, nenhuma instituição de saúde recomenda qualquer tipo de alimento antes dos 6 meses de vida. Não dá, não pode dar de jeito nenhum. Nenhum alimento. Uhum. Agora, para a gente encerrar o nosso bate-papo, essa entrevista tão importante, que você está compartilhando esse conhecimento nutricional com a gente, em caso de contraindicação do aleitamento materno, a fórmula infantil, ela é a escolha mais indicada ou as mães poderiam incluir algum outro tipo de leite? Tá. E de que forma escolher essa fórmula corretamente? Sim. As recomendações da OMS mudaram ano passado. Então, a princípio, se não pode o leite materno, poderia ser a fórmula. Hoje, até os 6 meses de vida, o bebê que não consegue o leite materno pode incluir a fórmula, desde que seja de acordo para aquela idade. Então, cada fórmula vai ter a sua especificidade de idade. Depois dos 6 meses, continua com a fórmula e após 1 ano, a família ela pode introduzir o leite de vaca integral. Então, essa recomendação mudou ano passado. Então, o bebê que não consegue o aleitamento materno, consumir fórmula e a partir de 1 ano ele consegue também introduzir o leite de vaca. Agora, tem aquelas crianças com APLV, né, que são aquelas alergias terríveis à proteína do leite de vaca. Elas podem ser amamentadas de que forma, Karine? Explica pra gente. Elas precisam de fórmulas, no caso? Na verdade, é um grande mito. O APLV é uma doença que dá na primeira infância, muito comum, né, em bebês. E quem tem que fazer uma alimentação restrita é a mãe nesse caso. E daí ela pode continuar amamentando. Em caso de, mesmo ela fazendo uma dieta restritiva, sem derivados de leite, sem a proteína do leite, aí sim o bebê vai ter que introduzir alguma fórmula e vai ser uma fórmula específica, hipoalergênica, sem a proteína do leite de vaca. Tá certo. Olha, gostaria de agradecer hoje, mais uma vez, a sua participação. Obrigada. Aqui no Câmara Informa, a 2ª edição, compartilhando o conhecimento nutricional com o nosso público. Falamos com Karine Baumgartel, nutricionista, e o tema de hoje da nossa entrevista do dia foi o uso seguro de fórmulas infantis. Muito obrigada, Karine. Obrigado. Educação. Escolas de Balneário Camboriú agora têm recreio interativo. A Mari Jonques explica como funciona essa iniciativa que tem deixado o período escolar mais atrativo para os estudantes.
Sabe aquele momento em que todas as crianças esperam durante as aulas nas escolas da cidade? O recreio? Pois é, ele está de cara nova. É que todas as unidades escolares da rede pública municipal de Balneário Camboriú agora contam com recreios interativos. É que através de um projeto intitulado Recreio Dirigido e Interativo, os estudantes dispõem, no horário de pausa das aulas, de mais uma oportunidade para o desenvolvimento social, emocional e cognitivo, num ambiente escolar inclusivo e humanizado. De acordo com a Secretaria de Educação, a iniciativa busca transformar o intervalo escolar em um período de aprendizado significativo e interativo. Para colocar o projeto em prática, as equipes promovem atividades que incentivam a interação social, a resolução de conflitos e o desenvolvimento de habilidades colaborativas. Oficinas de arte, jogos pedagógicos e esportivos, espaços de leitura, rodas de conversa, teatro, música, horta escolar e reciclagem criativa estão entre as opções, organizadas de forma gradual para diferentes faixas etárias e interesses. É importante reforçar que o projeto compreende um espaço formativo destinado a potencializar a imaginação, a linguagem e as capacidades humanas dos alunos. E para isso, passa por avaliações sistemáticas, também voltadas ao atendimento das demandas apresentadas pelos estudantes. Da Rádio e TV Câmara de Balneário Camboriú, Mari Junks. Informação. No próximo sábado, dia 12 de outubro, o quartel do Corpo de Bombeiros aqui de Balneário Camboriú vai estar de portas abertas para celebrar com a família o Dia das Crianças. O evento é gratuito e promete um dia repleto de diversão e muito aprendizado para a criançada. O subtenente do 13º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Balneário Camboriú, Evandro Amaral, dá um spoiler dessas atividades. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina estará de portas abertas neste sábado, 12 de outubro, em comemoração ao Dia da Criança. Em Balneário Camboriú, as atividades iniciam às 10 horas da manhã e se estendem até às 17, com diversas atividades, entre elas tirolesa, visita às nossas viaturas e equipamentos, oficinas de combate a incêndio, oficinas de atendimento pré-hospitalar. Eles poderão também brincar, dar voltinhas de quadriciclo. Os nossos mascotes estarão presentes. Terá também o binômio, que consiste em um bombeiro e seu cão de busca, estarão aqui também abrilhantando a nossa festa. Diante disso, convidamos as famílias para que possam estar aqui conosco, interagindo e estreitando os laços com a nossa instituição. Sejam todos muito bem-vindos. Não perca a oportunidade de conhecer de perto o trabalho dos nossos heróis de farda e passar um dia incrível ao lado dos bombeiros. Vale dizer que se as chuvas persistirem no sábado, a programação será cancelada. Mas cabe aqui dizer que a previsão para sábado, pelo menos por enquanto, é de tempo bom. Cultura. Atenção, músicos e compositores da região. Sexta-feira, amanhã, é o último dia para fazer a inscrição no tradicional Festival da Canção de Balneário Camboriú. As inscrições devem ser feitas pela plataforma online OneDoc e que pode ser acessada pelo site da Prefeitura. Mais detalhes agora com o Luiz Antônio Tecal. O Festival da Canção de Balneário, que está em sua 13ª edição, já revelou grandes talentos locais e regionais. As apresentações acontecem no palco do Teatro Municipal Bruno Nitz, de 28 a 30 de novembro, com entrada gratuita. Podem ser inscritas canções de estilo livre, originais, inéditas, com letra em língua portuguesa e de autoria de compositores maiores de 18 anos que residam em Santa Catarina. Mas atenção, o prazo para inscrições termina nesta sexta-feira, dia 11. Segundo os organizadores do evento, serão selecionadas 30 composições. Os requisitos para participar estão no edital número 12/2024, publicado em 6 de setembro, no site da Fundação Cultural. É só acessar culturabc.com.br.
Os 3 primeiros colocados no festival vão faturar prêmios em dinheiro. A soma dos valores é superior a R$55 mil. Já o melhor intérprete, melhor instrumentista, melhor letra, melhor arranjo, artista revelação, banda revelação e melhor artista solo serão premiados com troféus. Lembrando que as inscrições são de graça e devem ser feitas pela plataforma online Undoc, que pode ser acessada pelo site da Prefeitura em bc.sc.gov.br no ícone protocolo. Basta digitar na busca 13º Festival da Canção de Balneário Camboriú. Os interessados devem preencher a ficha da inscrição, que está anexa no edital, e inserir os documentos solicitados, que é o material de áudio, as declarações e cartas de anuência, quando for o caso de coautorias ou parcerias. Da Rádio e TV Câmara BC, Luiz Antônio Tecal. A seguir, vamos saber como se comporta o tempo para o fim de semana. Tempo e temperatura. A sexta-feira vai ser de chuva volumosa e as temperaturas ficam na casa dos 18 a mínima e 21 a máxima. No sábado, feriado da Padroeira do Brasil e também Dia da Criança, vai ser de sol e os termômetros devem oscilar entre 20 e 21 graus. Agora são 6 horas e 31 minutos e a segunda edição do Câmara Informa se despede por aqui. Apresentação de Aderbal Machado e Drica Santos, com reportagens de Mari Junques, Drica Santos e boletins de Luiz Antônio Tecal. Coordenação Daniela Medeiros. Operacional Mauro Haddad e Renato Soares. Realização Departamento de Comunicação Social e TV da Câmara de Vereadores de BC. O Câmara Informa volta amanhã, sexta-feira, a partir das 9 da manhã, com Mari Junques e Luiz Antônio Tecal, no comando da primeira edição. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Você acompanhou o Câmara Informa. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.